a sua Bíblia em Mateus capítulo 10, versículo 24 e 25. Eu vou ser rápido nos versículos, você anota, porque temos o nosso apóstolo para ministrar, e de fato trouxemos ele para essa conferência, para que pudéssemos ouvir mais, sabe? Sexta-feira ele abriu, ele ministrou comigo hoje, vai ministrar comigo hoje, e vai encerrar amanhã. A gente reconhece a unção que ele carrega, sabemos que aqui no ambiente tem alguém com uma unção maior, uma autoridade maior, reconhecemos, e eu gosto muito de aprender, eu gosto muito de ouvir. Já estive na sua casa, na sua igreja, outras vezes, e o Senhor me convidou para ministrar. O que eu disse foi, deixa eu ouvir. Eu vim aqui para lhe ouvir. Saí de Pernambuco para São Paulo para ouvir. Eu preciso ouvir. Na condição que eu estou, com a responsabilidade que eu tenho, eu preciso ouvir. Preciso aprender. A vida de um ministro não é só ensinar. Porque até então, aquele que não tem disponibilidade para sentar, para aprender, não pode estar ali ensinando. Você deve sentar para aprender. Você deve ouvir e praticar para depois ter autoridade para ensinar. Amém? Então, Mateus 10, 24 e 25. O pupilo não está acima do seu mentor, nem o escravo acima do seu amo. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo ser como o seu senhor. Nós nunca viemos aqui, e nem tampouco lá onde temos as igrejas estabelecidas no Brasil. Nós tratamos pessoas que estão espiritualmente ou eclesiasticamente abaixo de nós, humilhando, pisando ou destratando. O nosso desejo é que você se torne igual ou melhor do que nós. Porque nós temos um entendimento que você não me pertence. Eu não sou dono de nenhuma pessoa que está aqui. Jesus morreu por vocês. Aleluia. Ele é o dono de vocês. E a responsabilidade que eu recebi dele foi treine, prepare, ensine. Agora a carreira, o que você vai fazer, como você vai fazer, isso é com você. Aonde você vai chegar, os níveis, isso é com você, porque Deus liberou para você. Mas a minha responsabilidade é de colocar no caminho correto, cuidar de você, corrigir você, treinar você, preparar você. O próprio Jesus disse, vocês farão obras maiores do que a que eu fiz. Por que eu terei ciúme do que você faz? O nosso desejo é esse. Agora a questão é essa, você quer andar como nós andamos? Porque eu tenho 24 anos, entreguei minha vida a Cristo, e ninguém nunca me viu em escândalo, ninguém nunca viu em coisa errada, roubo, adultério, mentira, engano, nada. Você quer alcançar padrões maiores, ter níveis maiores de unção, quer fazer grandes feitos para o Senhor, você deve ter uma vida exemplar, uma vida coerente, uma vida íntegra. Essa palavra íntegro, além de ser cheio, completo, há uma definição em hebraico que diz íntegro, uma vida sem mancha de pecado. Uma vida sem rastro de sujeira. Deve ser exemplo como se veste, deve ser exemplo em casa, na rua, na escola, trabalho e em qualquer lugar. Uma pessoa que de fato tem um caráter de Cristo. Deus quer que você cresça, mas não vai crescer de todo jeito. Não vai crescer desonrando, pecando, insubmisso, desrespeitador, não. Vai crescer com a vida íntegra. Vai crescer pela palavra e guiado pelo Espírito, irmão. Aleluia! É isso que a gente quer para você. Glória a Deus. De fato, as nações esperam vocês. Amém. E eu creio que vocês vão. Amém. Vai melhorar. Eu creio que vocês vão. Amém. Diga para você, mas não de todo jeito. Diga com a vida aprovada. Diga, o apóstolo Paulo falou para os obreiros que vocês devem ser como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Todo ministro deve viver pela palavra, deve conhecer a palavra do Deus que ele serve. Isso não é uma brincadeira. Não estamos aqui por aquilo que você tem. Já falei ontem, o que você tem é seu. Tenho vivido uma vida extraordinária. E olha que quando começamos o ministério, eu e meus filhos comemos durante meses ovo com arroz. Porque entrava dinheiro suficiente no ministério para nos dar uma vida melhor. Eu disse a ele, a Nestor, Nina novinha, a minha esposa chorando no IMIP, trabalhava em um grande hospital, se alimentando bem e chorando.
Eu tenho 2 irmãos que são empresários. Eu fui um grande vendedor de aparelho de fisioterapia. Eu ganhei muito dinheiro na minha vida, mas quando Deus disse deixa, eu deixei. E quando eu entendi que ministério chamado não se volta atrás, eu dizia para eles, isso é um tempo, meu filho. Deus nunca deixa faltar. Isso aqui é por um tempo. Você vai ver o que Deus tem feito, de fato. Hoje, eu digo hoje porque há anos, ovo com arroz, só se a gente quiser. Nosso Deus tem nos dado do bom e do melhor. Glória a Deus. Porque o meu Deus é fiel. Então o nosso desejo é que você se torne como nós somos. E ainda melhor. Agora, vivendo o que nós vivemos, seguindo o nosso padrão. Não queremos igreja aqui na Europa se prostituindo com as coisas do mundo. Não queremos igreja aqui na Europa que não leve a sério leitura de Bíblia e oração, consagração. Não estamos preocupados com isso. Nós queremos ver aqui igrejas na Europa vivendo aquilo que começou lá no Brasil. Seguindo a vida de seus líderes. Seguindo nossos passos. E eu vou mostrar a você que isso é bíblico. Dê um pulinho, por favor, para 2 Coríntios capítulo 10, versículo 15 e 16. 2 Coríntios capítulo 10. Irmão, daqui a pouco vai cair fogo, vai cair neve, vai cair brasa, vai cair tudo. Mas por enquanto, segura aí. Fecha a porta e não sai ninguém. Vamos ajustar o caráter para o que vai cair depois. Amém? Amém? 2 Coríntios capítulo 10, versículo 15. E da mesma forma, não caminharemos além dos nossos limites, orgulhando-nos de trabalho que outros realizaram. Não. O que está acontecendo aqui é o nosso trabalho. Aqui em Portugal tem Verbo da Vida, Assembleia de Deus, Presbiteriana, Igreja Zoe, Maná. Todos eles têm o nosso trabalho. Diga assim, o que está acontecendo aqui é o nosso trabalho. Não temos trabalhado em cima de trabalho alheio. É o que nós temos orado, trabalhado, plantado, chamado, vivido. É o fruto do que nós temos feito para o Senhor. É o nosso trabalho. Pelo contrário, nossa esperança é que, à medida que for desenvolvendo a fé que habita em vós, semelhantemente, o nosso ministério se estabeleça ainda em vosso meio. O que isso quer dizer? À medida que você cresce como nosso cristão, o nosso trabalho se consolida. À medida que você começa a viver e fazer o que nós fazemos, o nosso trabalho está se manifestando, consolidando, se mantendo e crescendo. Irmãos, nós não esperamos que outras pessoas de outros ministérios venham viver o que a gente vive. É esse povo que está aqui. É essa igreja aqui. E à medida que sua fé cresce, à medida que você prospera, à medida que você é curado, à medida que você avança, nosso ministério é estabelecido. O que nós ensinamos é estabelecido. Não o que outro ensina. Não o que veio falar. Não. É o que nós temos vivido e ensinado para vocês. O crescimento da sua vida, o teu crescimento espiritual e o teu crescimento da tua vida pessoal vai estabelecer esse ministério, irmão. Mas se você não cresce, não avança, não se desenvolve no espírito e vive em derrota, esse ministério não se estabelece. E não é isso que temos ensinado. E não é isso que estamos vivendo. Nós temos crido em um Deus poderoso. E outra coisa, eu não estou aqui falando do que me disseram, eu sou testemunha do que ele é bom. Salmo 34, versículo 8 diz, provai e vede, veja você que seu Deus é bom. Muitos têm falado do que Deus fez na vida de outras pessoas. Estamos aqui para falar do que ele tem feito em nossas vidas. Vocês estão diante de pessoas que têm experiência com Deus, têm vivido com Deus e têm visto. Eu digo que ele é bom porque eu provo que ele é bom. Eu digo que ele é fiel porque eu tenho provado que ele é fiel. É em cima desse trabalho, é em cima disso, que quando você cresce, nosso ministério se estabelece. Quando Paulo fala nossa, porque Paulo foi enviado aos gentios. E quando os apóstolos, Pedro ficou em Jerusalém. E o próprio Jesus disse isso a ele. Que ele seria enviado, ele era um vaso escolhido para levar a sua palavra aos reis e os gentios. Então Paulo estava dizendo para esse povo, porque aqui em Corinto era na Grécia.
Era um povo que não conhecia Deus, não era judeu. E Paulo estava dizendo para ele: ei, o nosso ministério, o que eu prego, vai se estabelecer à medida que tua fé cresce. À medida que você avança, o nosso ministério se estabelece no meio de vocês. Amém? Então você precisa crescer, irmão. Pérolas foram entregadas pelo apóstolo aqui desde sexta-feira. Ei, irmão, eu estava dizendo ao apóstolo que eu sou fã de ouvir o pastor ir pregar. Porque o homem é uma máquina de ensinar a palavra. Você não pode ouvir tudo isso e voltar para casa do mesmo jeito ou não fazer nada com aquilo que você ouviu. A nossa esperança é, eles vão fazer alguma coisa com o que foi ensinado. A nossa esperança é, eles vão viver cada dia aquilo que nós temos vivido, praticado e ensinado. Essa é a nossa esperança. A intenção aqui não é de buscar dinheiro ou outra coisa, porque se você não sabe, as igrejas que vocês fazem parte só enviam para o ministério 15% de tudo que entra na igreja. Pode entrar milhões e vai ser isso, que é o dízimo da sua igreja. E 5% é 2% para obras novas e 3% para missões só. Nunca liguei pedindo €1, $1, R$1 a nenhum deles aqui. Muito pelo contrário, já ajudamos. Com a dificuldade do Brasil, que tem uma moeda inferior à daqui, já ajudamos. E estamos prontos a ajudar. Mas o nosso interesse, irmão, é chegar ao dia apóstolo, que eu possa falar como Paulo disse: combati o bom combate. Completei a minha carreira e guardei a fé. Sabendo que todo o meu trabalho não foi em vão. Tudo que eu criei, que eu lutei, perseverei e permaneci de pé. Porque a gente vê algumas pessoas se achando que é tentado. Você não sabe o nível que nós somos tentados. Se um de vocês cai, a obra continua. Mas se aqui cai, então a nossa resiliência deve ser muito maior do que a de vocês. O nosso tempo de oração, de leitura, de firmeza, para que aqui continue. Porque quando se corta o que está em cima da árvore, seus galhos, ele continua a crescer e permanece de pé. Mas quando se corta a raiz da árvore, ela se acaba. Nós somos a raiz. A semente fomos nós. Essa árvore tem crescido debaixo do que Deus confiou à nossa vida. Com tanta responsabilidade, nós temos conseguido ser fiel. Por que você não consegue? Por que você não se mantém? Nós temos trabalhado até hoje no reino. O pastor Will, não conheço uma pessoa que trabalha em mais células do que ele. Quando eu digo não conheço uma pessoa, porque nem eu faço o que ele faz. A nossa vida é totalmente envolvida no reino. Por que você não vai ser? Se sua liderança é assim. Nós somos ministros, talvez possamos saber um pouquinho mais do que você, mas não faltamos culto, não faltamos célula, estamos presentes em tudo. Por que você falta? Eita Deus! Por que você não vem à igreja quando pode estar presente nela? Sabe que o mentiroso não entrará no céu? E quem mente é filho do diabo? Sabe o que duas pessoas em Números capítulo 12 inventaram de fazer? Irmãos do líderes. Irmão do líder. Arão e Miriam. Eles foram falar do seu irmão Moisés. Onde ninguém estava vendo. Tu é Miriam, tá? Eu sou Arão. Deus só fala com o Will, Hã? Não, rapaz, não é assim não. É diferente. Deus fala com a gente também. Só Ele quer ser o líder. O final do versículo diz assim, ó. E Deus ouviu. Quando você mente para o seu pastor, podendo estar na igreja, o versículo se completa. E Deus... Não vamos levantar mau caráter para ministério. A Bíblia diz que o crente deve ser de uma palavra só. Você está diante de uma pessoa, de pessoas que tem uma palavra só. Ele sabe disso. Uma palavra só. Nós temos que entender. Foi isso que viemos implantar aqui em Portugal. Não foi qualquer igreja. Foi avivamento e restauração. Foi o que começou em nossa vida e vai continuar da forma que Deus mandou.
Eu gosto, sempre que eu prego, fico em silêncio, apóstolo. O apóstolo prega, o povo corre, grita, aquele negócio tudo. Tem que entrar nessa vida aí, meu Deus do céu. Vamos lá, por favor. 1 Coríntios, capítulo 14. Perdão, capítulo 4. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 4. É para mim? Oh, glória, só desse jeito viesse, isso é um anjo. Feliz por esse moço. Vem cá, moço. Ei, meu diácono. É você mesmo, vem cá. Estou feliz com você. Algumas vezes, a unção vem, acabou-se. Algumas vezes que eu vim aqui, não tenho tempo nem para mulher, quanto mais para Deus. Ia para a igreja, só um dia de corno da minha, ainda bem que lá não dá. Ainda bem que lá não dá. Mas quando eu comecei a ver as fotos, o Hélito nas células, o Hélito nos cultos, quando eu entro aqui hoje, que eu vejo ele fardado, meu Deus. Vamos aplaudir esse diácono. Se ajeitou. Irmão, o que será da nossa vida se não tivermos tempo para Deus? O que será? O que é mais importante na sua vida do que o seu Deus? É o meu trabalho que um mês depois o patrão vai-te embora. Sem valorizar, sem respeitar. Enquanto Deus diz, eu não vou desamparar você. E não vou deixar você. Mesmo que seja no fogo ou na água, eu estarei com você. Glória a Deus. É isso que faz a diferença de crente para cristão. É isso que faz a diferença. Nossa igreja lá, tem muitas pessoas que estavam desempregadas e vieram com um emprego que tiraria eles da obra. E disseram, não foi isso que eu orei ao Senhor. E pessoas criticaram, família criticaram. Até eles se empregarem dentro daquilo que ele tinha orado. E enquanto o emprego não chegava, não lhes faltava nada. Você tem que se firmar nisso, irmão. A Bíblia diz lá em Tiago, capítulo 1, que a pessoa que não crê de forma correta, ou que não anda por fé, é como um mar. Eu moro perto da praia. A gente mora em Paulista, é banhado por mar. E o que isso significa? O mar, em um dia, uma semana, ele está cheio de manhã, vazio à tarde. Na outra semana, está cheio vazio pela manhã. E vice-versa. E o que isso quer dizer? O mar não tem firmeza. O mar é uma coisa hoje e outra amanhã. Sabe o que diz o versículo 8? Não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor, porque é inconstante em todos os seus caminhos. Irmão, Isaías 26:3 diz, tu, Senhor, conservará em perfeita paz aquele que tem um caráter forte e confia em ti. Você não pode se vender não, irmão. Deve permanecer firme naquilo que você crê. Você creu pedindo um emprego como? Será que Deus não é fiel para dar o que você pediu? Mas muitos, antes de esperar, se agarram com qualquer coisa. Isso é um sinal que o caráter dele ainda está fraco. Agora, olha o que fala aqui, 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 14. Não vos escrevo dessa forma, com a intenção de vos envergonhar, mas para vos advertir, como a meus filhos amados. Pois ainda que venhais a ter 10.000 tutores em Cristo, não tereis, entretanto, muitos pais, porquanto em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por intermédio do Evangelho. Então Paulo está dizendo que possa ser que venha uma pessoa, lidere você, guie você. Você pode ver alguém na internet, você pode ver um pregador na igreja, mas vai ter um que guiou, um que gerou, um que teve você como filho, que preparou, que cuidou, que ensinou, que enviou. Pode vir 50 a cuidar, mas pai só vai ter um. Então entenda uma coisa, irmão. Eu vim aqui esse ano, apóstolo, meditei tanto no que eu ia pregar sobre isso aqui, como um pai. Não importa quem você está ouvindo, seu pai chegou. Você vai andar como um filho amado.
E não é como eu quero, é como o Senhor Jesus determinou. É pela palavra, irmão. Você deve caminhar com a sua vida santa, íntegra, fiel. Você não pode viver a vida em Cristo como você acha ou como você quer. Isso não é cristianismo. Ou Ele é o Senhor da tua vida ou nada. A Bíblia diz que Ele é soberano. Soberano. Agora, dá um pulinho para Gálatas capítulo 4. Eu não vou insistir muito em cada versículo, porque eu quero receber do meu apóstolo, eu quero ganhar tempo. Mas vá anotando o que você está lendo. Gálatas capítulo 4, versículo 16 em diante. Será possível que me tornei vosso inimigo apenas por vos declarar a verdade? Não pense nunca ouvir de mim uma enganação, alisar sua cabeça quando está errado. Não. Não vamos desistir de você, não vamos te magoar, não vamos te humilhar, mas o que liberta é a verdade. Não vamos ser ministros levianos com você, não. Eu volto a falar. O que nos interessa não é o que você tem, é a sua vida. E o que vai te ajudar é a verdade. Nunca fique perto de pessoas que te vê errar e te apoia. Esse não te ama, esse quer o teu mal. Mas aquele que vê você errar, corre para você, para chamar a tua atenção e corrigir a tua vida, esse te ama. Porque a Bíblia diz que Deus corrige a quem Ele ama. Então Paulo falou, ei, será que eu não vou com vocês com a verdade? Versículo 17, aqueles que se mostram fazendo tanto esforço para vos agradar, não agem com boas intenções, mas seu real propósito é vos isolar, a fim de que sejais constrangidos a demonstrar vosso cuidado para com eles. É muito bom que sejais sempre zeloso do bem, e não apenas quando eu estou presente. Meus amados filhos, novamente estou sofrendo como que com dores de parto por vossa causa. E isso até que Cristo seja formado em vós. Eu bem que gostaria de estar pessoalmente convosco e mudar o tom desse meu discurso, pois estou atônito em relação ao vosso comportamento. Isso aqui é um pai corrigindo um filho espiritual. É um pai colocando as coisas no lugar correto. Quando ele fala, eu sinto novamente como dores de parto, porque a primeira dor de parto que nós sentimos é para gerar, é para ganhar. A segunda é para formar Cristo em você. Para te ver um cristão saudável. Para ver teu casamento restaurado. Para ver teus filhos crescendo e te dando alegria. Para ver você respeitado e respeitável, de cabeça erguida em qualquer lugar. Esse é o nosso trabalho. Essa é a dor que sentimos. Esses dias sentimos uma dor quando um amigo, um cristão, uma pessoa nossa, nosso ministério aqui em Portugal, se afastou, ou melhor, se afastaram, foi mais de um. Pessoas que eu convivo, que eu estava perto, que eu joguei futebol e que eu amo, que não vão se tornar pessoas ruins porque não estão em Cristo. Mas a dor que eu sinto é se morre agora, vai para o inferno. Essa é a dor. Mandei mensagem, conversei e agora só faço orar. Mas daqui uns dias eu vou dar de cara. Aí quando eu der de cara, aí escuta o Pai. Aí escuta a verdade. Não escuta, tem nada não. Quando der uma cebola. Quando der não. Quando der qualquer coisa. Jesus é servir hoje, amanhã e eternamente. Não mudamos de opinião, não mudamos de confissão. Ele é o nosso Senhor, até Ele vir nos buscar. Enquanto isso, não o aguardamos de todo jeito, porque a palavra diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, mantenha seu espírito, sua alma e seu corpo irrepreensível, até o dia da volta dele. É o que a palavra ensina isso. Não porque eu sou fraco, é porque quer, alimento tem. Jesus disse que nem só de pão, mas de quê? A palavra é o que alimenta o teu espírito. Aleluia. Deixou de comer, fica fraco. E quando fraco, peca. Mas eu quero ver, irmão, uma vida na palavra,
uma vida no altar, uma vida em oração, uma vida de adoração. Você cair com qualquer besteira e olha com todo respeito, olha a queda do crente, cachaça, maconha, sexo. Irmão, só troca o Senhor por essas besteiras que já não considera mais. E quando eu não considero mais? Quando eu deixei de me alimentar com a sua palavra. Posso ouvir um amém? Amém. Alguém pode dar um glória a Deus? Aleluia. Glória a Deus. Versículo... O legado persiste, perdura, se perpetua quando se mantém no que se foi ensinado. Aprenda isso. Legado vai continuar quando o que foi ensinado permanece. Quando se foge da sua originalidade, não é mais legado. Foi adulterado, foi misturado. Jesus ensinou isso. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 20. Mateus 28, 18 ao 20, diz assim: Então Jesus, aproximando-se deles, lhes assegurou: toda a autoridade me foi dada, no céu e na terra. Agora, observe que depois que ele disse que tem autoridade, olha agora o que ele falou. Portanto, ide. Debaixo dessa autoridade, debaixo do que ele tem, ide. Fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Olha o versículo 20. Ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. Aleluia. Ponto. Se obedecer o que eu tenho ensinado, e assim como se permanecer no meu ensino, eu estarei convosco. Muitas pessoas querem ter Jesus, apóstolo, vivendo o que ele não ensinou para viver. Por isso surgiram seitas, religiões, que colocam até a Bíblia lá em cima, mas não vivem o que Jesus trouxe para viver. Ele falou: eu vou estar com você, se permanecer no meu ensino. Eu estou com você, se permanecer no que eu tenho ensinado. Porque se permanece no que ele ensinou, o legado continua. Aquilo que ele ensinou continua. Os discípulos continuaram e foi se passando, até chegar a quem? Apóstolo Paulo. Foi falando aqui, pastor Will. O homem que perseguia, o homem que matava, mas Jesus viu a força, a disponibilidade, o amor desse homem em zelar por aquilo que não era correto. Imagina quando a verdade chegasse na sua vida. Até falar nisso, ele é um vaso para mim escolhido. Ele vai levar a minha palavra. E Paulo chegou. E Paulo chegou e entrou em uma ousadia que você não vê naqueles que andaram com Jesus. Eu não vou abrir para ganhar tempo, mas se você conhece, eu sei que conhece, 1 Coríntios 11, Paulo fala: sede meus, como eu sou de Cristo. Diga assim: o legado continuou. Paulo não andou com Jesus. Os discípulos andaram com Jesus. Paulo se converteu quando estava perseguindo a igreja. Ananias, um discípulo que não tinha nenhum título e só apareceu uma única vez na Bíblia, foi até ele. Irmão Paulo, Jesus, aquele que apareceu por você, mandou orar por você. Quando Ananias vai até Paulo, Jesus disse: ele está orando. Já está em jejum. E Paulo já viu Ananias orar por ele. Depois que esse homem sai daqui, já começa a comprar briga pelo evangelho. O povo corria com medo, eles querem nos prender, ele está enganando. Não, ele agora tinha se convertido e já debatia nas sinagogas. Paulo vai crescendo, e agora Paulo fala: quer imitar Jesus? Imita a minha vida. Quer andar como Jesus? Ele não está aqui pessoalmente. Olhe para mim, eu ando igual a ele. Eu vivo igual a ele. Irmãos, nós precisamos, sabemos que não somos perfeitos como Paulo não era, mas foi um homem que buscou tanta perfeição, e é bíblico, Mateus 5,48, sede perfeito como vosso Pai é perfeito. Algumas pessoas se apoiam porque não é perfeito para se manter em pecado, mentira e engano, irmão. A nossa vida deve ser uma constante melhora, um constante avanço,
Paulo avançou tanto ao ponto de falar: imitem a mim, porque eu imito a ele. A permanência de um legado. Lá em Filipenses capítulo 4, versículo 9, Paulo fala: ei, tudo que vocês viram em mim, ouviram de mim e receberam de mim, pratique. Eu garanto uma coisa: Deus vai estar com você. Que autoridade! Ele aí não fala mais Jesus. Foi de mim, o que aprendeu de mim, o que ouviu de mim, o que você viu na minha vida, pode fazer. E eu garanto uma coisa: Deus vai estar com você. Glória a Deus. Aleluia. Nós precisamos manter isso. Ser exemplo. Cristãos exemplares. O apóstolo falou aqui que nas escolas, a pessoa nas escolas, o fogo cair, na faculdade cura, na rua cura, no hospital curei. Muitas das coisas não acontecem porque talvez não estamos imitando a ele. Jesus, aonde chegasse e visse o diabo oprimindo uma pessoa, ele não ia embora sem libertá-la. O que nós temos fazendo? É o legado que ele nos deixou. Você sabe o que diz em Hebreus capítulo 13, versículo 7? Lembrai-vos dos vossos líderes, que vos ensinaram a palavra. É inadmissível, apóstolo, eu chegar aqui e ver Marcos, Jean, Nestor sendo guiado por outra pessoa. Não porque eu ouvi tal pessoa, sim, mas a palavra manda você se lembrar de mim. Porque foi eu que apostei, que ensinei, que treinei carrapato, pulga, piolho, percevete. Foi uma limpeza total. Você vê Marco carequinha assim, era um punk desse tamanho. Eu tive que perguntar: tu tá pensando que é bonito ser feio, hein? Era um negócio desse tamanho assim, de metaleiro, então te ajeita, ele pro cara de tabela, te ajeita, rapaz. Uma cruzeta daquela de cemitério desse tamanho no peito. Eu digo: rapaz, já morreu, foi? Já morreu? Aí a Aline veio lá assim: não era assim não, minha filha. Era vivendo assim? Deu dor de cabeça. A sorte dele que ele era obediente. Isso não é vida não, meu filho. Não aposto a cultura. Que cultura, rapaz? Tu é crente, tu é cristão, tem que andar sério. Aí veio o cabo agora de paletó. A barba não, mas todo bonito e tal, organizado. Não era assim não, irmão. Não tinha uma pessoa que apostasse nele, não. Não tinha uma pessoa que abrisse porta de casa para ele estar, não. Esse aqui, ó, no bairro que eu moro, mora a mãe dele, mora o padrasto, mora as avó, mora as tia. Toda a parentela de Jean mora no bairro. Mano. Desde 14 ele mora na minha casa. Agora, se é na minha casa, quem educa sou eu, viu? Na minha casa, não. Não se mete nem mãe, nem pai, que não quer comigo. Aí teve um dia que ele saiu beijando o povo por aí. Eu dei-lhe umas tapas boas. Você é crente, seu cabra sem vergonha. Já vi esse crente tá beijando as meninas aí? E eu não vou nem dizer quem foi, viu? Porque ainda estou na família, né? Vou nem dizer, está sendo gravado ali. Vou nem dizer. Grazi, você não conhecia ele. Fique quieto. Aí eu disse: você é meu filho? Sou. Dei assim, viu ali? É meu filho? Sou. Outra. É? Porque um foi pelo pai, pelo filho, pensa 3. De castigo, no outro dia: pai, vou jogar, vai não. De castigo, pai, vou sair, vai não. Aí teve um dia que ele queria não sei para onde, a mãe disse: não vai não. Ele disse: vamos embora na casa da minha mãe. Disse: vá. Sai da minha casa e não volta mais. Não, pai, vá. Isso foi de manhã, 8 da manhã. 11h30 chega Jean. Com a farda da escola. Mãe, tem almoço? Tem. Com o almoço. E olhando para ele. Daqui a pouco começa a chorar: deixa eu voltar, pai. Vou dizer a você, não é porque meu filho não voltou, só saiu quando casou. E é um homem, irmão. É um homem de Deus. É um pai de família. Marido de uma só mulher. Nestor, outro dia eu conto a história, tá? Eu estou na igreja de São João da Madeira. Quando eu chegar em Lisboa, o povo dele vai saber quem era Nestor da Toic.
Olha em Hebreus 13, versículo 17, nós lemos o 7, versículo 17. Sede obediente aos vossos líderes espirituais e submissos à autoridade que exercem, pois eles zelam, aleluia, por vós, como que deve prestar conta de seus atos, para que ministrem com alegria e não murmurando, porque desta maneira tal ministério não seria proveitoso para vós outros. Irmãos, deixa eu abrir o coração para vocês. Teve pessoas, meu apóstolo, que tão mau caráter que era, mas precisou. Eu falei, Deus, eu vou porque eu tenho que ir. Porque não honrava, não respeitava, falar nas costas, falar mal pelas costas. Mas quando precisava, sabe para onde vir? Agora, só que eu dizia a Deus, eu dizia a pessoa. Eu estou vindo aqui porque é meu trabalho. E mostrei esse versículo. A vida que você vive nos faz ministrar gemendo. Faça não, meu irmão. Você fala por trás da gente que te ajuda. Cospe no prato que tem comida. Somos nós, enquanto precisava, não é passando na cara não, mas às vezes é para sem falar. Quando o que precisava de alimento, o aluguel, o veste em caixa, é a gente. Por que falar mal do povo que te ajuda? Disse. E essa mesma pessoa tinha falado 2 vezes para mim. Vou sair do ministério, mas não saiu. Aí na segunda eu falei, quando você disser que vai sair, saia. Se não, eu lhe expulso. Quando ela veio falando. Como o Senhor disse que quando dissesse que era para sair, é para sair, o Deus te abençoe. Encurtei a conversa. Vai em paz. Essa pessoa abriu um ministério. Começou a consagrar pessoas a pastores. Levou um monte de gente da igreja. Todos que ela levou desviado. Os pastores que ela levantou. Apenas uma que veio para o nosso ministério está de pé. Veio para Portugal esses dias. O resto, todos no mundo, perdeu o casamento. Filhos foram para a prostituição e a vida se acabou. Diga para o teu irmão, não brinca com unção. Não brinca com o ministério. Quando eu falo a você que eu sou verdadeiro, é porque essa é a vida de um ministro. A Bíblia diz que uma das armas de Efésios 6 é o cinturão da verdade. O que o cinturão faz? Ele envolve o corpo de uma pessoa. O que isso quer dizer? Que a verdade envolva a sua vida. Que não haja espaço para mentira e nem engano na sua casa. Nem com a sua esposa, família, com nada. Se fraquejou, irmão, vem e fala a verdade. Pastor, fraquejei. Receberá ajuda, irmão. Receberá conselho. Talvez uma lapada, mas vai ser ajudado. Né, Jean? Olha o que Paulo fala sobre manter o legado. 2 Timóteo, capítulo 2. Abre aí. 2 Timóteo, capítulo 2. Iremos voltar aqui no ano que vem, apóstolo. As coisas vão estar melhor. Amém. Em nome de Jesus. Só a metade pegou. Vamos voltar aqui no ano que vem, pastor Will. As coisas vão estar melhor. Amém. Glória a Deus. 2 Timóteo 2, versículo 1 e 2 diz assim: Tu, portanto, meu filho, fortalece-te na graça que há em Cristo Jesus. O que ouviste de mim, diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e capacitados, a fim de que possam igualmente discipular a outros. Outros aqui é alos. É a mesma palavra que Jesus usou para a vinda do Espírito Santo. Enviarei outro Consolador, alos, outro igual a mim, outro da mesma espécie, outro da mesma qualidade. Quando ele diz aqui, para que possa discipular outros, é que as pessoas fiéis discipulem outros fiéis. A única forma do legado permanecer é quando você investe em quem é fiel. Aí as coisas vão continuar. É a forma que Paulo disse. O que você ouviu de mim, Timóteo, sou pai, eu sou seu pai, Timóteo. Fui eu que fui até você. Eu acompanhei a fé da tua avó, Lloyd, ou Eunice, e de tua mãe Eunice, e agora com você, Timóteo. Timóteo, eu que te ungi, Timóteo. Os presbíteros colocou óleo na tua cabeça. O que você ouviu do seu pai, faça.
transmita a homens fiéis e capacitados, e que eles possam passar para quem é fiel. Não é para quem é crente, não, irmão. Legado se passa para quem é fiel. E assim permanece. Assim Deus é glorificado. Assim se permanece uma nação santa. Um povo compromissado com o evangelho, que não se vende, não se troca, nem se prostitui. É o legado que estamos passando. Amém? Agora, esses dias eu estava estudando e preguei acerca disso, sobre o legado de Paulo a Tessalônica. Que coisa extraordinária. Os tessalonicenses começaram mal. Quer ver? Atos 17, versículo 10 e 11. Atos 17, versículo 10 e 11. Olha que coisa maravilhosa. Então, logo ao cair da tarde, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, dirigiram-se à sinagoga local. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, porquanto receberam a mensagem com vívido interesse e dedicaram-se ao estudo diário das Escrituras, com o propósito de avaliar se tudo correspondia à verdade. Então era um povo estudioso. Paulo levou a mensagem aos tessalonicenses. Não quiseram nada. Agora Paulo leva aos da Bereia, aos bereanos, e a palavra diz que eles eram mais nobres. Porque eles examinavam. Está pregando o quê? Vamos examinar. Uau, é verdade. Diga você no mais. Os da Tessalônica deram a volta por cima. Irmão, você pode começar, ou pode ter começado até mal, mas eu creio que você vai dar a volta por cima. Você viu aqui que eles eram desinteressados, não valorizavam, não deram a atenção necessária à palavra. Mas o que houve com o tempo? Com o tempo, Paulo estabelece a igreja na Tessalônica. E agora Paulo escreve aos Tessalonicenses. Vamos abrir. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. O louvor pode subir se quiser, tá? Estou perto de terminar já. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Versículo 2 em diante. Sempre agradecemos a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações. Olhe para cá. Agora Paulo está dizendo que quando está orando, dá graça a Deus por um povo que não queria nada. Agora Paulo está dizendo que agradece a Deus, porque o povo que não dava valor à palavra, agora estava tendo uma vida diferente. Versículo 3, recordamos-nos constantemente na presença do nosso Deus e Pai, do vosso trabalho. Ei, o povo que não queria nada, agora estava trabalhando. Que maravilha! Vosso trabalho que resulta de uma fé operosa. Fé operosa, fé operosa. Fui procurar saber o que significa fé operosa. É uma fé que cria as coisas do nada. É uma fé que não aceita não como resposta. É uma fé que atua na esfera da fé do próprio Deus. Diga, o povo que não queria nada. Gente, diga, o povo que não queria nada. Agora estava trabalhando. Diga, não de todo jeito, mas em uma fé operosa. Operosa. Do amor fraternal abnegado. A palavra abnegado significa sacrificial. Agora eles estavam amando o reino, amando as pessoas, amando a palavra, ao ponto de sacrificarem a sua vida. Era o povo que não queria nada. E da perseverança, que vem de uma convicta esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, que fostes eleito por Ele. Porque o nosso evangelho não chegou a vós somente por meio de palavras, mas igualmente com poder, no Espírito Santo, e em plena certeza de fé. Sabeis muito bem como procedemos em vosso
benefício quando estarmos em vosso meio, ou convosco. De fato, vos tornasse nossos discípulos e do Senhor. Pois apesar de muito sofrimento, recebeste a palavra, aleluia. O povo que não queria nada após com a palavra. Paulo falou, por meio agora, sofrimento, apanhando, perseguição, leão comendo, família sendo morta, mas recebeste a palavra. Recebeste a palavra. Com alegria que vem do Espírito Santo. Dessa forma, vos tornaste o padrão da fé. Oh, aleluia. Diga o povo que não queria nada, se tornaram o padrão da fé. Meu Deus do céu. O padrão da fé para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porquanto, a partir de vós, não somente a palavra do Senhor foi proclamada na Macedônia e na Acaia, mas também a vossa fé em Deus tornou-se conhecida em todos os lugares, a ponto de não ser necessário acrescentarmos mais nada sobre isso. O que isso quer dizer? Paulo falou, ó, sobre fé, sobre palavra, vocês chegaram no ápice, não preciso falar mais nada, não preciso ensinar mais nada. Sabe de uma coisa? Quem quiser aprender fé, tem que vir para Tessalônica. Quem quiser viver pela palavra, tem que vir para Tessalônica. Mas quem era esse? O povo que não queria nada. Diga assim, um legado está começando. Aleluia! Nosso ministério é um bebezinho aqui na Europa. 5 anos. Mas um legado está se estabelecendo. Quando o bebê na fé, esse povo não queria nada. Mas o tempo foi passando. O tempo foi passando. E meio sofrimento. Não abriram as caras. Receberam a palavra. E Paulo falou, ei, vocês agora são um padrão. São um stop. Quem quiser aprender sobre fé, quem quiser viver fé, tem que olhar para vocês. Pronto, eu vou me embora, fiquem aí, porque agora há um exemplo a ser seguido. Mas não para aqui, irmão. Sabe por que tornaram-se isso? Capítulo 2, versículo 13. Capítulo 2, versículo 13. Outro motivo ainda temos nós, para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouviste, que provém de Deus, acolhestes, não como simples ensino de homens, mas sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com toda certeza está operando eficazmente em toda a igreja. Amém? Em toda igreja nada, em vós os que credes. Aleluia! A palavra só opera na vida de quem crê. Agora, Paulo fala o segredo, porque eles não eram mais aquele povo descompromissado e que não queria nada. É porque eles receberam a palavra, mesmo sendo um homem imperfeito pregando. Eles entenderam que a palavra era de Deus, ao ponto de, como se fosse o próprio Deus pregando. É isso que eu quero que você aprenda. Nós somos ministros. Nós temos vivido uma vida aos pés do Senhor. Mas, irmãos, não alcançamos perfeição ainda. Você pode ver uma falha aqui ou ali. Mas, irmãos, nós levamos a sério essa vida. E essa palavra que estamos pregando não é nossa. É a palavra de Deus. Você deve recebê-la, assim como diz lá em Tiago 1:21. Receba com humildade a palavra de Deus enxertada em você, porque ela é poderosa para salvar a sua alma. É a palavra. Quantas pessoas escutam que, vou falar pelo apóstolo, o homem que ministra de forma internacional. Quantos anos apóstolo de ministério? 35 anos de ministério. Eu tenho 21. 35 anos como ministro, com caráter libido, com integridade completa. Mas quantas pessoas como culto como esse escuta e não bota em prática? Não recebe a palavra. Mas o segredo dos Tessalonicenses é que eles começaram descompromissados. Só começaram, mas não terminaram.
Não terminaram. Eles entenderam o que o apóstolo Paulo ensinava. Eles viram a sua vida, o seu caráter, a sua palavra. E agora eles entenderam que o que poderia mudar as suas vidas era uma palavra. Agora entenderam a tal ponto de, em meio a sofrimento, perseguição, morte, eles continuaram firmes, ao ponto de tornaram-se padrão da fé. E agora, de lá, se espalhou a palavra e foram conhecidos por todos. Irmãos, estamos iniciando algo em Portugal, é o início ainda. Você pode ser o ministro de amanhã. Glória a Deus. Ei, irmão, vamos ter que buscar mais alguém do Brasil para mandar para a Inglaterra, para mandar para a França, França não, já tem, da Espanha. Irmão, por que não daqui? Por que você não pode dar continuidade a esse legado? Por que você não pegar essa palavra da mesma forma e tornar-se um padrão? E aonde chegar, se estabelecer com ela e por ela. Agora, eles eram o padrão, eles eram top, alcançaram tudo. Pode alguém crescer mais ainda, já sendo o padrão? Abra em 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses. Segunda Tessalonicenses, capítulo 1. O tempo passou, irmão. Paulo rodou, Paulo foi preso, Paulo continuou pregando. Aí Paulo volta a escrever para aquele povo que um dia não queria nada, mas agora já era top. E o versículo 3 diz assim: caros irmãos, sentimos-nos no dever de continuamente render graças a Deus por vós. Olha para cá. Paulo falou isso no capítulo 1 de 1 Tessalonicenses e no capítulo 2. Agora o tempo passa e ele fala: eu continuo dando graças a Deus por sua vida. Glória a Deus. Oh, coisa maravilhosa. Ah, como é bom, irmão. Chego do Brasil e volto e vejo Romildo de pé e Paline, Jean, Grazi, Nestor e Késia, Marcos, Aline, e não só. Agora eu consigo ver, apóstolo, há anos que eu volto e vejo um povo permanecendo. Leide, uma das nossas primeiras discípulas. Késia, uma das nossas primeiras discípulas. E muitos outros. A gente vai e volta e já encontra pessoas sendo exemplo, permanecendo. E agora, voltamos esse ano e encontramos mais. E só vai crescer. E só vai crescer. E só vai crescer. Ele disse que era uma noite profética. E só vai crescer. Nós iremos voltar no ano que vem e você vai estar melhor. Aliás, Paulo falou aqui agora: como é justo, porque a vossa fé tem crescido muito. Peraí, ele falou na primeira carta que eles já eram, Jean, o exemplo, o top. Paulo, quando volta, fala: uau, já era excelente. Eu encontro um crescimento ainda maior. Diga para o seu irmão: você pode crescer mais. Você pode avançar mais. Diga: quanto mais se cresce, mais tem crescimento para crescer. Diga: sabe qual é o tamanho? Sabe qual é o alvo? A estatura de Cristo. Era um povo que não queria nada. Nós lemos isso em Atos. Não queria nada. Tornaram-se o exemplo. Agora Paulo fala: uau, damos graças a Deus por vocês. Isso é justo. É justo. Por que é justo? Cresceram ainda mais. Oh, aleluia. Agora, se você é uma pessoa que pega as coisas, na primeira carta, Paulo falou da fé, do amor e da perseverança. Paulo falou que a fé estava crescendo e o amor a cada um de vós transborda. Olha só, transborda de uns para com os outros. Por essa razão, nos gloriamos em vós perante as igrejas de Deus. Agora não é mais perante a Caia, agora é as igrejas. É todas as igrejas. Aonde tiver igreja, seu nome é falado. Aonde eu chego, eu falo de vocês, Tessalonicenses. Meu Deus do céu. Devido à perseverança e fé demonstradas por vós,
em todas as perseguições e nas aflições que estais suportando. Estava suportando na primeira carta. Estava passando por aflição e perseguição na primeira carta. E eram o exemplo. Era uma referência. Paulo volta a escrever depois de anos. Ainda tem perseguição e aflição. E eles continuam crescendo. Vim falar hoje sobre legado, irmão. Meu interesse é chegar aqui e ver vocês melhor do que eu. Seu crescimento não é limitado à minha vida. Você é do Senhor Jesus. Ele quer que você cresça. O desejo de um pai é que um filho viva melhor do que ele. Eu desejo isso para meus filhos e para meus filhos espirituais. Agora, irmão, cabe a você querer isso. Ter essa vida. Uma vida de responsabilidade. Não ore por causa de problemas. Ore porque você ama ter comunhão com Deus. Aleluia! Orar é comunhão. É estar na presença. Não leia porque você vai pregar. Leia porque você precisa viver pela palavra. Pela palavra. Desse jeito, nosso legado vai permanecer. Glória a Deus! Aleluia!